como compromisso nosso assumido aqui em reuniões anteriores, né, nós, em todas as reuniões de conselho, vamos estar colocando a questão da execução orçamentária e financeira. E aqui, como sendo a primeira reunião de conselho do ano, embora muitos já conversaram comigo ou participaram de reuniões, principalmente os diretores ontem e no começo de março, mas, assim, nós gostaríamos que todos acompanhassem efetivamente as questões orçamentárias e financeiras da UFMS. Bom, esse é o nosso orçamento de 2018, ou era até o mês passado. Faço questão, aqui, professor Torino, me permita apresentar essa tela e depois ir discorrendo. Recurso de pessoal constante da LOA, 650 milhões de pessoal, 155 milhões de custeio, 13 milhões de capital, 818 milhões para o exercício de 2018. Esse é o documento aprovado na LOA. Não significa que teremos todo esse dinheiro num único momento. Recursos próprios de custeio temos 27.298.000. Boa parte disso é com o plano de saúde, ou decorrente dos recursos arrecadados com o plano de saúde. 1.166.802 é decorrente de recursos arrecadados, o que daria em cerca de 28.464.000. E também nós temos uma parte deste nosso orçamento que é emendas. São 5.371.000, ou eram 5.371.000. Por que estou fazendo questão de ressaltar isso? Porque quando nós olhamos o orçamento, destaca os 13 milhões, só de investimento especificamente. Só que isso agora, uma questão de uns 15 dias, a Lei 13.633, ela cancelou parte do orçamento da universidade. Passa para mim. Ela cancelou parte do orçamento da universidade já. Então, 2.371.488 já foram cancelados por lei, portanto, não voltam mais. E aquilo que seria os nossos 13.007.000 reais de investimento, ou destinados a investimento, viraram 10 milhões. Lembrando que uma parte dessa, 1.088.000, depende de arrecadação, e que 5 milhões viraram apenas 2.750.000 de emenda. Ou seja, o que nós temos de fato para utilizar de investimento, equipamentos e obras em 2018? 6.798.000. Esse é o nosso recurso para investimento. Ano passado foi 13.400.000 de investimento da fonte do Tesouro, e veio todo o recurso que nós gastamos 100%. Este ano de 2018, mudando metodologia, foi publicado na LOA não só o recurso da fonte Tesouro, fonte 100 ou 112, no caso desse ano foi fonte 100, também incluindo emendas, recursos próprios. Tá? Aqui é custeio. Em custeio também já foi cancelado R$ 592.872, já também pela Lei 13.633, ou seja, esse dinheiro não volta mais para a universidade. Faço questão de ressaltar, no sentido de que aquilo que estava lá, aqueles famosos 818 milhões, já não existem mais por cancelamento de recursos por próprio governo. Tá certo? Bom, eu gostaria de ressaltar e acrescentar mais umas 2, 3 observações aqui. Uma delas é que o governo já liberou 60% de custeio desses valores que nós estamos colocando aqui, já liberou 60% de custeio e apenas 40% de investimento. 40% de investimento daqueles 6,8 milhões. Ou seja, só recebemos até hoje 2.400.000 de investimento. E recebemos 60% do custeio. Tá certo? Ou seja, tudo que é emenda não foi liberado dentro do
40% ou de 60%. E esses percentuais, 60% de custeio e 40% de investimento, já foram repassados para as UAS e já foi também providenciado, parte desse recurso, providenciado o empenho para os contratos contínuos. Vocês, qualquer um dos senhores e qualquer um da comunidade poderá constatar o que eu estou colocando na página da universidade, na aba Transparência, Execução Financeira 2018. E lá os senhores terão todos os valores, aquilo que nós apresentamos, aquilo que já veio liberado e o que já foi executado, tanto nos contratos contínuos, água, luz, limpeza, vigilância, como também naquilo que as UAS já executaram. Também poderão verificar lá todos os valores de restos a pagar do ano de 2016, 17 e 15, que estão lá disponíveis e para quais empresas eles foram empenhados. Me permite, professor, justificar? No relatório de gestão hoje, quando os senhores olharam, a maior parte dos nossos conselheiros da manhã se repetem aqui, mas uma parte não, mas quando foi aprovado o relatório de gestão, está disponível na página, verificou-se um volume de restos a pagar um tanto além do que nós gostaríamos. Por quê? Porque boa parte do recurso chegou em novembro e dezembro do ano passado, tanto investimento quanto custeio. Em outubro de 2017, nós só tínhamos praticamente metade dos nossos recursos de investimento e apenas uma parcela, cerca de 80%, de custeio. Tudo chegou no último dia, o que nos levou a colocar em restos a pagar. Falando em 2017, chegou 100% de investimento e nós empenhamos 100% de investimento, ainda que tenha sido recebido no apagar das luzes. E a mesma coisa com o custeio. Nós praticamente recebemos isso no final de novembro, 17 de novembro uma parte, 28 de novembro uma outra parte, ainda em novembro mais uma parte, e nós ainda assim conseguimos praticamente empenhar todo esse valor. 29 de dezembro ainda recebemos dinheiro, dia 29 de dezembro, tá certo? Bom, para fechar a minha fala, eu gostaria de observar que as matrizes, atendendo solicitação dos diretores, de todos os diretores, principalmente os diretores de institutos aqui de Campo Grande, foi feita uma revisão das matrizes em que foi considerado o aluno equivalente e considerado todas as disciplinas ofertadas, o que acarretou nas resoluções que ali estão colocadas. Também nós estamos fazendo reuniões com os diretores de campos de unidades, de todas as 25 unidades, prestando esclarecimentos e orientações sobre a execução financeira e a execução orçamentária, de maneira que possa criar uma certa agilidade, conhecimento e, juntos, nós trabalharmos na melhoria dessa gestão. Ok? Ah, sim, sim. Eu comecei a falar das matrizes, não só revisamos o conteúdo em relação ao aluno equivalente, em relação ao aproveitamento e contemplação de todas as disciplinas ministradas por aquela unidade, como também, decorrente de revisão de contratos contínuos, de processos no ano de 2017, nós conseguimos aumentar, ampliar o valor distribuído para as unidades. Ou seja, todas as matrizes de OCC custeio, OCC investimento e matriz para laboratório aumentou em 100%. Em 2017, nós tínhamos R$1 milhão na OCC, esse ano foi para 2 milhões, e as matrizes com 500 mil, esse ano foi para R$1 milhão. Foi possível decorrente de revisão de contrato, assim como a questão de todos os editais que nós lançamos. Nós, pró-reitores, reitores e toda a comunidade teve a oportunidade de presenciar, decorrente da revisão que foi feita em 2017, nesse processo de melhoria da gestão. Obrigada, Dulce. Por favor, fica aqui. Eu só queria aproveitar, como a gente tem várias pessoas que nos acompanham, e eu também não sei se todos os conselheiros têm claro, quando a
nossa pró-reitora Dulce fala, olha, esse dinheiro nem vai voltar para... Na verdade, esse dinheiro nem chegou. Então, para dizer assim, o orçamento, quando a gente pensa em orçamento, é mais ou menos como se fosse esse copo aqui. Então, a capacidade da UFMS em receber o recurso está no orçamento. Quando o governo, numa lei, ele corta esse orçamento, é como se ele diminuísse o tamanho do nosso copo para receber o recurso. Então, a gente diminui a capacidade de recurso. Somado a isso, diminuiu o tamanho do nosso copo e ainda a liberação foi de 60% de custeio e somente 40% de capital. Além disso, tem uma questão que é importante que todos saibam aqui, a gente precisa conhecer sobre a administração pública, a gestão, a Dulce muito mais, mas eu gostaria de falar como professora aqui, né? Quando a gente fala assim, olha, está tudo pronto, a nota não foi paga. Ou está tudo pronto, a bolsa... Então, a gente teve um pequeno atraso. Por quê? Porque o MEC, depois que ele libera os 60%, está aqui no nosso copo, no tamanho dele. Tem todo o processo e fica lá num sistema em que o MEC avalia isso e, olha, tem isso cadastrado. Então, aqui a gente libera o pagamento, como se fosse uma fatura do cartão de crédito. Todos os gastos estão lá, eles vão lá e liberam o financeiro, que vai para as contas, vai para todos os pagamentos. Antigamente, a Dulce vai falar melhor do que eu aqui nesse momento, mas assim, as liberações eram feitas todas as semanas. Hoje é feito uma vez ao mês. Então, se o processo dessa fatura terminou no dia 26 e o MEC fez a leitura no dia 25, o que chegou dia 26 vai ter que esperar o próximo mês a leitura do MEC. Então, assim, não existe nenhum processo em atraso. E aí a gente pede também nas unidades que fazem gestão de contrato, que sempre antecipem para que esteja lá no dia 25, para que não perca... Eu estou aqui dando um exemplo, né? A Dulce vai falar melhor sobre as datas. Para que a gente possa, de uma maneira eficiente, agilizar os processos. Por isso que em todo o processo de licitação de contrato continuado, aí existe a cláusula que a empresa ela continua fornecendo por até 3 meses, porque sabe que todo o governo federal passa por este tipo de situação para o pagamento. Então, é importante que a gente saiba. Então, não pagou porque... Não. O dinheiro existe, o nosso copo é o nosso orçamento. Depende da liberação para fazer o gasto. E depois vem com uma fatura do cartão de crédito, que vem o dinheiro na conta da empresa, na conta do nosso aluno bolsista, e assim por diante. Né, Dulce? Por favor. Né? Isso eu ia chamar de vício, mas é problema de quem conhece o assunto e acha que todos conhecem. Muito obrigado, professora Camila. O orçamento é o valor, o montante programado por um determinado período. No caso, nós estamos falando do exercício de 2018. Então, orçamento é o valor programado. Limite é aquilo que ele libera mensalmente ou a cada 4 meses. Limite é o quanto ele libera daquele bolo para gastar. É como se eu tivesse me permitam aqui, um bolo. Desse bolo, ele tira fatias. E estas fatias chamam limite. Chega o limite aqui, nós vamos pegar aquela fatia e vamos distribuir com os contratos, com as UAs, né, com as unidades. Cada um vai gastar, mas só vai comer o bolo mesmo, ou seja, receber eu ia falar outra palavra, degustar, no momento em que tiver cumprido todas as etapas. Por isso que a gente costuma chamar de orçamento, empenho e liquidação. O fato de ter a liquidação não significa que o seu fornecedor, que o aluno, o bolsista, vai receber. Não. Liquidar é estar registrado no sistema CIAF apto para pagamento, ou apto para receber. O que acontece? Dependendo do dia que chega a nota, a fatura ou o relatório do bolsista, vai ser pago daí 1 semana, daí 2 semanas ou daí 1 mês. Por quê? O governo só libera financeiro 1 vez por mês. Em 2018, a primeira vez que se liberou financeiro, após a liberação do orçamento, o orçamento foi liberado em 9 de fevereiro, a primeira liberação ocorreu
dia 2 de março. Só que 2 de março, aí no meio do caminho teve um feriado, um sábado e domingo, ele olhou a data do dia 26 de fevereiro. Ou seja, aquilo que tinha sido liquidado, ou seja, registrado no sistema até o dia 26, nós recebemos o dinheiro. Aquilo que chegou dia 26, dia 27, dia 28, não tinha condições. Ou seja, em outras palavras, nós precisávamos de 6 milhões, chegou 3. Então, é aquela conta que nunca fecha. Então, nós estaremos divulgando uma CI circular, no sentido de orientar melhor e colocar datas para que chegue as notas, os relatórios de bolsistas, para que a gente realmente consiga pagar todos da melhor maneira possível. Mas é uma situação mesmo, o orçamento, quando falar, se o orçamento é X, então vamos gastar. Não é assim, tá? Ele é cheio de etapas e a etapa final é uma das últimas. Desculpa, a etapa final é uma das últimas, ficou redundante. É o pagamento ao bolsista ou ao nosso fornecedor. Obrigada, Dulce. Quero só assim relatar o seguinte, nós precisamos, quando a gente fala de recurso de investimento, quando eu falo em 6 milhões, para ter uma ideia, para concluir o prédio da Faculdade de Medicina é mais ou menos 2 milhões de reais. Né? Então, assim, o recurso é pouco para todas as demandas que existem e a gente sabe que elas têm. Então, temos trabalhado, principalmente o professor Turini, em 2 frentes. A primeira, de conseguir mais liberações para a universidade, né? E batalhar para isso. E a outra, que a gente tem feito também internamente, é toda essa economia. Então, precisamos estar unidos e entender que teve um momento que a gente tinha muito recurso e hoje é outro, mas nós temos um compromisso com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e com a sociedade que é atendida por nós. Então, nós não podemos deixar, desculpe aqui a minha palavra, mas a peteca cair. Vamos seguindo em frente, vamos trabalhando com o que temos e vamos acreditar que sim vai melhorar e que temos que lutar para isso. Então, tentando emendas, tentando várias ações via TED. Então, assim, o recurso é muito pequeno de investimento. Então, a gente precisa saber que para crescer, né, para a gente melhorar, todo esse trabalho que vem desenvolvido pelo professor Turini na Andifes e em Brasília, tentando mais recursos para que a gente possa viabilizar a nossa universidade. Obrigado. Meu WhatsApp, semana passada, choveu de mensagem, porque saiu uma mensagem do Campo Grande News. Como? É sobre este item? Sim. Com a Dulce? Orçamento. Tá, então, ok. Professora, por favor, conselheiro. Dulce, eu estava com uma dúvida. Quando você colocou a questão do custeio dos investimentos que saíram, ou chegaram, né, 40%, como que é essa divisão dentro da universidade, por exemplo, para a graduação, a pós-graduação, o recurso do PROAP, por exemplo? Né? Porque recentemente eu precisava de recurso e aí diz que, usando a expressão, né, os copinhos tinham sido distribuídos, mas não tinha posto nada ainda, né? Internamente eu tinha feito a divisão, mas não tinha chegado recurso. E aí agora estamos falando de 40%. Como que é que funciona internamente essa distribuição a partir do momento dessa liberação do MEC aí? Especificamente do PROAP. Não. O PROAP eu até vou deixar o professor Nalvo responder, mas no orçamento, professor, na verdade, nós gostaríamos de ter gerência sobre o nosso orçamento. O que o MEC faz, seguindo a dinâmica, aquilo que nós temos hoje, ele vai fazer uma divisão em função do número de aluno. Isso é custeio. A parte de investimento não tem aumentado. O senhor pode verificar nos relatórios constantes aqui da universidade. Em 2013, nós tínhamos 32 milhões de investimento. Hoje, nós estamos com 6,8. Como é que se faz a distribuição dos recursos? Boa parte do que vem já vem carimbadinho, ou seja, especificamente no custeio, para atender ao senhor. Daqueles 150 milhões que eu coloquei ali, uma boa parte, cerca de 60 milhões, já é destinado a benefícios do servidor, auxílio alimentação, auxílio vale transporte, etc. Então, 15 milhões, 14 milhões, 900 e tal, é destinado ao PNAES, assistência estudantil. Então, isso já vem carimbadinho, repetindo de anos e anos e anos.
aquilo que é funcionamento, que é distribuído. Aqui na universidade, nós adotamos a matriz de distribuição dos recursos para as unidades, que leva em consideração também o número de alunos, projetos de pesquisa, projeto de extensão. Nós levamos em consideração os mesmos indicadores utilizados pelo MEC. Então, tem um pedaço, desculpa a expressão, mas assim, uma parte vai para a matriz OCC, uma parte vai para a matriz de laboratórios. E uma parte, vamos lá, matriz, PNAES, benefícios, a maior parte vai para benefícios, e uma parte aqui a gente distribui para o funcionamento, apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão. As atividades de apoio, ensino, pesquisa e extensão, uma parte já está no orçamento, mas está muito, muito pouco. Então, se distribui aqui aquilo que está sendo feito por edital. Os editais são publicados, há o chamamento para a inscrição e a divisão é feita assim. Sobre o PROAP, eu acho que o professor Nova podia comentar, porque esse dinheiro ele já vem, vamos chamar assim, carimbadinho, não está no nosso orçamento. O PROAP ele vem da CAPES. Olha lá, cadê o Marco? Opa. Então, Marco, o PROAP é uma verba completamente separada, que vem na forma de descentralização, um TED, pela CAPES, que distribui, o PROAP chama Programa de Apoio aos Programas de Pós-Graduação, né? E o objetivo do PROAP é atender os programas de pós-graduação em estrito senso, os nossos 43 programas, né? Essa verba ela vem distribuída já carimbada por programa, com valor determinado por programa, que leva em conta 3 parâmetros, basicamente. Número de alunos matriculados, a nota do curso, conceito que ele tem, né? E com base nesse parâmetro também o tipo de curso que é separado em 2 grupos, aqueles grupos que são considerados os programas que gastam um pouco mais de dinheiro, que demandam mais laboratório, etc., e aqueles que gastam menos, né? Então, o valor de custeio para o aluno é fixo mediante essas 2 tabelas, qual é o conceito do curso e qual é o tipo de curso que é, né? Esse ano nós vamos receber cerca de 807 mil do PROAP, nós estamos agora na fase de assinar o termo de descentralização, porque semana retrasada que a CAPES liberou os valores, foi repassado também a todos os coordenadores de pós, e assim que for liberado, os programas vão poder usar e ter autonomia completa para usar esses recursos. Você, em particular, usou o recurso do PROAP no final do ano passado, está lembrado, né? Que você faz parte do programa de mestrado em computação. A FACOM, por exemplo, tem 3 programas de mestrado, 3 programas de pós, né, separados. Um é profissional, os mestrados profissionais não recebem PROAP, apenas os acadêmicos. E a FACOM tem um doutorado que vai receber 39 mil esse ano, e o mestrado, se não me engano, 17, se não estou enganado, né? Então, essa verba é mais carimbada do que parece. Oi? Não, não, mas essa é a época que vem mesmo, que a CAP começa em março a conversar com a gente, né? Aí é um termo de descentralização. Enquanto esse termo não é assinado, né? E para ser assinado tem toda a burocracia entre a CAPES e a própria está sendo finalizada agora essa semana. Eu imagino que até o final de abril o DEU já esteja disponível para ser usado aí pela própria, mediante todos os meios que são feitos via a coordenação e a secretaria dos programas, né? Obrigado, faz os pedidos pela Obrigado. Então, assim, eu assinei ontem, eu acho que o TED, o acordo com a CAPES, tá? Com todos os programas. Então, esse é o prazo mesmo. Então, até então, não tinha como viajar vinculado à pós, porque não tinha recurso do PROAP. Eu podia usar recurso, muitos já viajaram com recursos de custeio da unidade, porque a matriz já está liberada para as unidades, faculdades, escolas e por diante, tá? A Dulce não colocou um gráfico, mas é importante colocar dos 800 milhões de reais, esse número maravilhoso, né? Quando o pessoal encontra a gente e fala, vocês são ricos, vocês têm dinheiro, é o 3º orçamento do Estado. Aí eu coloco um outro gráfico que 87% deste recurso é para pagar a folha de pessoal. 87% é para pagamento de pessoal, servidores docentes, técnicos administrativos, tá? Isso é muito alto e aumentou, cada ano está aumentando, 5%, 3%, porque não está aumentando o recurso de investimento, que é fora da folha de pessoal. Então, assim, a Andif está com esse movimento junto, porque o nosso risco aí não tão muito longe, se não houver
uma redução. A UNB ontem fez não sei se todo mundo está vendo, a UNB está com uma dificuldade imensa em pagar qualquer tipo de benefício para aluno, assim por diante. O restaurante universitário dela, ela não está conseguindo financiar o pagamento, então ela está entrando agora com um choque de gestão. Eles vão rever todos os processos terceirizados, reduzir demissão de terceirizados, mudar a política do restaurante universitário, porque nós não temos as universidades como se manter. Nós fizemos isso ano passado. É um trabalho no início de gestão, junto com os diretores, realinhamentos, contratos, e isso a UNB está fazendo este ano. Tá? Então, a reitora está realmente desesperada, tá? Que é a professora Márcia, porque não aumentou o recurso, a LOA não aumentou, e as demandas de contrato aumentam, as demandas por benefício, por auxílio estudantis aumentam, a gente tem que manter os nossos alunos na universidade, e a gente não tem onde tirar dinheiro, então a gente tem que usar de criatividade, e aí os professores, nossos diretores são maravilhosos, entendeu? Das unidades, e dão ideias, sugestões, para a gente poder criar alternativas, para a gente avançar, fortalecer e, ao mesmo tempo, manter com os nossos contratos que foram celebrados. Então, eu peço a todos os diretores e conselheiros, sempre quando tiver algum item importante para colocar, falem com os diretores, falem com os pró-reitores, antes de qualquer movimento pesado, político, institucional, que mancha, muitas vezes, a imagem da universidade. O que a mídia quer muitas vezes, a imprensa quer, ela quer pegar onde estão os problemas da universidade, que a gente se proteja aí em ter a informação na mão dos pró-reitores, dos conselhos, porque vocês que são indagados, que representam essa universidade. Semana passada, vários colegas da universidade, professores e conselheiros, mandaram um WhatsApp para mim, olha, vai chegar mais 10 milhões para criar o curso de medicina veterinária em Paranaíba. Tá? A diretora está ali, ela está quietinha, a Andréia. Por quê? Porque há este sonho, desde 2011, 2013, foi pactuado por este conselho com o Ministério da Educação. Eu não estava no conselho, tá? Mas foram pactuados, a gente honra os compromissos pactuados pelos nossos antecessores, conselheiros e reitores. Estava pactuado, está lá no MEC, e a questão política, a bancada federal, os senadores, deputados, eles querem, neste momento, tentar, de alguma forma, que o MEC libere recursos. Tá? Então, assim, esses 10 milhões não estão no nosso orçamento. Se vier esse recurso de montante, que eu fui para Brasília, teve audiência, o Daniel foi também em outro momento, esse recurso complementar vai vir via TED extra-orçamentário, para a UFMS, para aplicar em algumas ações específicas. Então, assim, o meu papel aqui é realmente cumprir o que foi delineado do PDI da universidade, tá? De novos cursos, de fortalecer o que nós temos. Nós temos que acabar. Nós somos uma das únicas universidades que, em junho agora de 2018, não vai ter mais nenhuma obra, tá? Que se iniciou e que ainda está precisando de recursos para finalizar. Então, todas as obras que estão em andamento, nos campos e aqui, medicina, aqui, Faculdade de Medicina, CPBio, a nutrição, com exceção do RU, que o RU está aquela expansão da cozinha e escola, que vai demorar, porque o cronograma até o ano que vem, tá? Todas as nossas obras estão praticamente finalizadas, e a outra que é da FAPEC, que deve estar liberando recurso com o FINEP também, a professora conselheira Vera. Então, assim, isso nós estamos numa situação confortável. Tá? Então, assim, isso é gestão, é comprometimento, e nada do que for liberado e coisas a mais vai, com 6 milhões de reais, não dá para a gente poder criar um prédio, fazer um prédio novo, não temos recursos para fazer isso. Tá? Então, é um pouquinho disso que eu quero dar segurança para vocês, porque não se assustem com as mídias, porque as pessoas vão falando, mas, no fundo, muitas coisas não são efetivadas. Então, a gente só vai criar, né, Andréia, o curso de Medicina Veterinária em Paranaíba, se houver o sinal já, nesse momento de até junho, de chegar a 10 milhões para a gente fazer um prédio, guardar o recurso e empenhar neste prédio. Tá? Então, é um pouquinho disso que eu quero falar para vocês. Um outro ponto importante, põe para mim, Elton. A Andifes fez aqui está um trabalho aqui, ó, é a 5ª pesquisa do perfil socioeconômico e cultural
dos estudantes de graduação das universidades federais do Brasil. Tá? Todas as IFES, 63 universidades. Nós vamos ter mais 5 universidades novas, tá, que foram aprovadas. Então, assim, 63 mais 5 dão 68, tá, universidades a partir do ano que vem. O recurso nosso, que é um recurso que existe, vai ter que ser compartilhado com mais 5 universidades. Então, a tendência, se não houver uma injeção de mais recurso, é mais contingenciamento, tá, ok? Então, assim, este perfil foi uma discussão dos reitores, junto com os pró-reitores do Fonaprace, é isso, né, Aninha? Com a Fonaprace, para criar esta quinta edição da pesquisa Perfil Socioeconômico dos Estudantes das Universidades Federais. São todos os estudantes matriculados nas universidades, tá? Não é por amostragem, tá? Então, nós discutimos bastante a política lá no caso da Andifes. Eu, como área da computação, eu acabei ajudando um pouquinho mais, porque são pouquíssimos reitores da área de tecnologia. Então, tem uma instituição tomando conta, que é a Federal de Uberlândia, acho que é a UFO, né? A UFO que está tomando conta. E aí, nós estamos monitorando isso diariamente. Clica no Acompanhe a Evolução da Pesquisa, tá? Vale a pena vocês darem uma olhadinha. Aqui é o ranqueamento das universidades que estão respondendo às pesquisas. Olha só que maravilha que está a nossa universidade, tá? Então, nós temos na base 17 mil alunos inscritos nessa base, tá? Porque foi em 2017, foi enviada. Nós tivemos a participação já de 77% de preenchimento dos nossos alunos. Então, nós estamos no primeiro do ranking. Todos os lugares que a Andifes falou, olha, o FMS fez o quê, Turini? Qual é o movimento que você fez junto com os diretores das unidades? Aí vem Pernambuco, vem Federal do Mato Grosso, Federal do Espírito Santo. Então, assim, isso aqui mostra um pouco da massa de dados que a Andifes vai ter junto com os pró-reitores de assuntos estudantis das universidades, para poder criar critérios, questão orçamentária, se vai aumentar o PNAES, tá? Para a próxima gestão, para o próximo governo federal que vai entrar. Então, é só para vocês terem uma noção, se os alunos reclamam, tem que preencher um perfil, o que nós fizemos junto com a GETIC? Foi obrigatório para os alunos novos, são os novos, né? Acho que os novos, para se matricular, preencher o perfil socioeconômico. Então, nós travamos o processo. Com isso, eles tinham que preencher primeiro o perfil, passar por aquelas questões para responder. E esses dados são importantíssimos para a política pública, em especial do PNAES, da assistência estudantil nas universidades. Tá? Então, se alguém reclamar, eu peço que vocês defendam, porque não é uma institucionalização da UFMS, é um movimento do Brasil, da política brasileira de assistência estudantil, e que isso ajuda muito a gente ver realmente as grandes demandas de permanência dos nossos jovens nas universidades federais. E fica registrado lá. Tá? Então, é bonito ver o FMS no ranking, aí, primeiro lugar do ranking das universidades. Tá bom? Então, eu agradeço aí todos os diretores que estão apoiando esse processo como um todo. Algum informe mais? Alguém tem mais algum informe? A conselheira Mariusa, representante da FAED. Lamentavelmente, eu estou trazendo um descontentamento da FAED. Nós tínhamos hoje um evento nesse auditório, que era das disciplinas de Educação Especial e de Libras. E, no final da semana passada, nós recebemos a informação de que o evento não poderia acontecer nesse auditório. E aí, eu não sei se foi passado imediatamente para o LAC, que tinha uma vaga, ou se as meninas, quando foram procurar, só tinha disponível o LAC. É uma atividade com mulheres com deficiência. E uma dessas mulheres, uma cadeirante. Então, eles estão aqui na sala de videoconferência, amontoados, porque, infelizmente, não tem acessibilidade no LAC para que a cadeirante, que era a nossa palestrante, pudesse ocupar aquele auditório. Então, assim, a gente traz isso como um alerta, né? E que, numa próxima oportunidade, quer dizer, se nós tivéssemos conversado, poderíamos nós ter ido para o LAC, não sei se isso seria possível, não é? Mas nós
praticamente inviabilizamos. E, felizmente, a chuva ajudou, porque se os alunos tivessem vindo todos, não caberia ali. Não é? Então, assim, só para deixar registrado aí, porque os professores me pediram para falar isso aqui na reunião. Obrigado, conselheira. As nossas reuniões sempre serão aqui, tá? Pela questão da estrutura. Então, assim, como houve uma alteração da data, todos os eventos são cancelados, porque é um espaço que é específico para a questão da infraestrutura, o acesso e por diante, tá ok? Conselheiro Albert. Tem elevador no LAC? Nem sempre funciona. Nem sempre. Eu sei que eu sou pastor. Então, assim, obrigado, conselheiro Albert. Algum informe mais? Podemos... É só para colocar que nós fizemos uma divulgação de editais, são 24 milhões, a gente solicita que vocês divulguem, os editais estão saindo semanalmente, mensalmente, tudo no via SIGPROJ, tá? SIGPROJ é uma nova versão do sistema, está aperfeiçoado, simplificado. Então, assim, acompanhem nas redes sociais, acompanhem no nosso portal, edital de pesquisa, PIBIC, equipamentos, são vários editais que nós estamos divulgando para poder, de alguma forma, aí, a gente conseguir que os nossos professores, os nossos servidores, os técnicos, a gente mesmo não tendo recurso de edital de agência de CNPq, Fundect, que a gente sabe que está com uma situação econômica onde não prioriza a ciência e tecnologia, então a ideia é colocar um recurso para que a gente não interrompa aí as atividades básicas de pesquisa, empreendedorismo e assim por diante. Tá? Hoje nós estamos tendo essa semana, também eu peço colaboração dos diretores e dos campos, nós começamos uma disciplina, hoje está finalizando, foi segunda, terça e quarta, a disciplina de empreendedorismo e inovação para a formação de professores. Tá? Então, são 40 professores que estão lá no SEBRAE, desde segunda-feira, se capacitando junto com o SEBRAE, para a gente colocar essa disciplina em todos os campos, em todas as faculdades, em todas as unidades da universidade. Então, aí a proposta é que para o segundo semestre a gente consiga aí que esses líderes, são 120 professores que vão capacitar. São 3 turmas, essa primeira turma agora, tem mais 2 turmas, isso foi uma adesão, eles mesmos, os professores que se inscreveram para participar, todas as inscrições foram aceitas, aumentamos uma turma, então são 120 professores que serão capacitados para que no segundo semestre deste ano um movimento de empreendedorismo e inovação em todas as áreas do conhecimento. Tá? Então, a proposta está sendo desenhada depois com o pró-reitor de graduação, com uma disciplina optativa, para poder fortalecer, e na pós-graduação também, para fortalecer os nossos jovens da graduação e da pós-graduação. Tá? Gente, muito obrigado. Bom